Olá, eu sou Felipe Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e me acompanham na leitura no livro de Salmos Terrilim, a leitura diária. Queria dizer que sou muito grato a todos vocês, muito obrigado. E venho trazer um vídeo na sequência de uma suposta experiência quase morte. Eu queria perguntar aos irmãos qual a opinião dos irmãos sobre esse assunto. Tem vertentes, algumas teologias cristãs que não acreditam no inferno, acreditam apenas no céu. Tem pessoas, pasmem, tem pessoas que não acreditam, cristãs, que não acreditam no demônio. Eu queria pedir a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Venho trazer aqui para vocês o vídeo da André Surak, que está certo, óbvio, ela se apostatou da fé, Isso é uma opinião minha, não tem como negar. Não dá para servir dois senhores. Tá? Ou você se larga um e se apega ao outro, ou você larga a Deus e se apega ao diabo. Não dá para servir os dois senhores. Então ela se apostatou da fé, mas nesse relato que ela passou no hospital, foi um relato surpreendente. Eu basicamente, sinceramente, acredito muito nesse relato, mas queria pedir também a opinião dos irmãos, o que os irmãos pensam sobre isso. Tá, então aqui eu vou deixar aqui na íntegra desse vídeo o relato dela no podcast, no Inteligência Podcast, E deixa aí seus comentários, curta, comenta, compartilha. Compartilhe para aquela pessoa que você acha que precisa escutar esse relato e não deixe de comentar, tá bom, pessoal? Então vou deixar aqui na íntegra aqui. Passei por uma experiência sobrenatural que foi por isso que eu me converti. Como que foi? Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí falou que você ia morrer? Uhum. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu lembro. Você lembra disso? Meu Deus. E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, a senha do banco é tal, eu vou morrer, mãe. Porque a dor era muito grande. E a minha pressão tava 7/3. E aí... Você achou que você ia morrer? Eu achei que ia morrer. Aí eu lembro assim, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. Daí eu lembro que eu tava numa maca. E em seguida, assim, eu lembro que eu vi a minha alma saindo do corpo. Você se viu? Eu me vi. Na maca? Na maca. E aí eu lembro assim que a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha, mas era igual. É como se fosse uma fumacinha branca, sabe? Sei. É meio transparente? Meio transparente. E aí é como se, vamos supor assim, aqui tá o meu corpo. Tá. E aqui tem eu também. E aí eu saio assim. Entendi. E aí eu saí de dentro de mim. E você olhando você, eu olhei, dormindo. Isso. E aí a consciência fala, você tá morrendo. A tua mente, você tá morrendo, você tá no hospital, aqui tá os médicos, aqui é o seu corpo. Tipo, a tua mente vai te explicando o que tá acontecendo. Até pra te não entrar em desespero, claro. Pra você entender o que tá acontecendo. E aí sua mente ou alguma coisa, um anjo, aí não vai saber, né? Não sei. Não sabe, né? Pra mim era como se fosse a minha mente. E aí, provavelmente deveria ser um anjo, né? E aí eu lembro, só que eu não vi anjos bons, eu só vi um demônio depois que Nesse momento? Nesse momento eu não vi nada de anjos. Mas o redor era claro, era escuro, como que era? Eu saí do meu corpo e lembro de ver assim que eu estava subindo, mas eu não vi anjos do meu lado, eu só vi a minha alma subindo. E aí eu fui para um lugar que parecia assim muito claro, muito silencioso, tinha muita paz, que era tudo branquinho, assim, não tinha nada. E aí eu lembro que eu acredito assim com todas as minhas forças que era Deus ali falando comigo. E eu senti um amor muito grande, algo assim que eu disse, eu acredito, sabe? Um amor, uma coisa inexplicável, um sentimento assim que eu nunca senti na vida. E aí eu lembro assim que ele fez eu ver toda a minha vida. Passou nos meus olhos ali tudo, como um filme. Aquilo que o pessoal fala, quando tá pra morrer, como se passasse um filme na sua frente, é isso? Passou um filme. Você criança, você adolescente, tudo. E eu vi que eu não era digna.
que eu não era digna de Deus, que eu não merecia. Eu estava me julgando. Entendi. Eu estava fazendo o julgamento de mim mesmo, como quem diz, ó, tá aqui a tua vida, olha o que tu fez, tu acha que tu merece entrar aqui? Entendi. Tu merece, isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é bom. E aí eu me senti culpada. E aí eu sabia que eu estava sendo condenada ao inferno. Você sentiu Eu isso? senti isso. Mas Deus falava alguma coisa ou era só um sentimento? Não, era uma consciência. Sei. Não eram vozes, era a minha mente que me explicava o que Entendi. estava acontecendo. E aí eu pedi misericórdia. E aí eu lembrei do meu filho. Eu disse, Deus, deixa eu voltar, deixa eu cuidar do meu filho. Porque eu sabia que eu ia morrer ali. Eu sabia que acabou. Eu sabia que eu ia pro inferno. Hoje eu entendo que se eu tivesse Jesus ali, eu teria sido perdoada por pior que fossem os meus pecados, porque eu fiz muita coisa errada e eu me arrependo muito. Só que eu não tinha Jesus, entende? E ele me mostrou todas as vezes que eu neguei, que eu não quis. Por isso eu digo, aceita Jesus, sabe? Aceita, tu pode ser o pior pecador da face da terra. Pra ele não importa. Porque é real, entendeu? É real, existe um depois. Existe sim, existe o julgamento, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe demônios, Existe o mal. existe o mal, entende? Mas Jesus é o que perdoa os pecados. E ele me deixou voltar e eu disse, eu vou contar. Eu vou contar para o mundo inteiro que isso é verdade, que é real e que o Senhor existe. E eu voltei. Mas você viu o demônio que você falou em que hora? Agora, quando Ah, é? eu volto... Você volta pro teu corpo? Eu volto pro meu corpo, eu encaixei. Sei. Pra mim, isso passou 5 minutos. Só Não- que eu não tava tem- 3 dias em coma. O que? Parecia 5 minutos e você tava 3 dias. Isso. Pra mim, porque assim, ó, eu tava na maca, Claro. levantei, fui pro julgamento, passei por isso, voltei. Viu a tua vida rapidão. 5 minutos de conversa nossa aqui, 3 rapidinho. dias. Só que eu tava 3 dias em coma. Quando você volta. E aí quando eu volto, eu ainda estava entubada, me ajudaram, assim, os enfermeiros, tudo. Daí eu lembro que eu dizia, vocês são anjos de Deus, porque eu acredito que pessoas que ajudam os outros aqui na Terra são anjos enviados por Deus. Ou pessoas que são usadas pelo... São usadas por Deus como anjos mesmo, sim. né? Pra você salvar a vida das pessoas aqui na Terra. Sim, Eu faz dizia, sentido. vocês são anjos. Eu falei pros enfermeiros. Depois eu quis fazer faculdade de enfermagem por causa disso. E aí eu lembro que passou alguns minutos, a minha mãe estava no quarto, eu ainda estava com... Eu já tinha sido desentubada, mas eu estava com respirador. E o quarto... Tava consciente. Tava consciente. E aí eu lembro assim que ficou muito gelado, que nem eu tava aqui quase tremendo, ficou muito pior, começou a ficar muito gelado assim, que eu comecei a me tremer. E aí depois veio um fogo muito quente assim, tipo um calorão horrível, e eu comecei a sentir aquilo. E aí eu comecei a ouvir gritos assim, que os gritos, eles eram tão horríveis que é como se pegasse uma faca e cortasse a tua pele e tu sentisse dor de ouvir aquele grito. Nossa, que horrível. E eu comecei a entrar em desespero e a minha mãe viu, minha mãe tava no quarto, só que ela não via. Você não falava nada. Eu falava. Você falava o quê? Eu disse, tá vindo me pegar, mãe, ele vai vir me pegar, ele vai me levar. E nisso, porque eu sabia... Tua mãe te falou depois que você falava isso daí também? Sim, sim, minha mãe é testemunha disso. E aí? E aí eu vi o espírito da morte, que era uma fumaça preta, parecia uma fumaça de incêndio. Aquelas fumaça bem pesada, pretona. Parecia um homem, mas na verdade não era um homem, era como se fosse um monstro gigante. Tipo, mais alto do que esse teto aqui. Sei. Mas pretão, tinha uma forma de uma... Tinha tipo um formato de um homem, só que era mau. Sei. Era algo ruim. E não tinha, assim, chifres, essas coisas assim. Era uma fumaça preta. E aí ele veio me pegar, e eu vi ele pegando minha alma, e eu vi minha alma descolando. E eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar para Deus pedindo misericórdia. Porque o diabo ia levar minha alma ali. E a minha mãe ouvindo isso, e a minha mãe é cristã, né? Então a minha mãe sabia que ali existia uma luta espiritual e começou a orar. E eu sei que eu tô viva pelas orações da minha mãe. Que Deus teve misericórdia de mim por causa da oração da minha mãe, que tava ali. Cara, e aí não tem como tu não te converter, né? Não tem como. Tu vê o Satanás, porque pra mim eu acho que é ele o Satanás. Pela sensação que eu senti.
Porque muitos falam demônio, diabo, Satanás, eu não sei o nome que for, o guardião do mal, mas era o que pegava, o que pega e leva a alma. E aí foi o que aconteceu, daí eu me converti. Aí você, depois de 3 dias, fica bem. E aí tem uma recuperação ainda no hospital? Isso, você fica um bom tempo fiquei, acho que eu fiquei uns 25 dias mais ou menos na UTI.